Bem-vindo à TV da Coluna, franquia Dr. M. Uma alegria hoje podemos falar um pouquinho mais a respeito da coluna vertebral, especificamente a hérnia de disco e a sua formação. Fundamental começarmos a relembrar alguns pontos importantes da anatomia. A nossa coluna vertebral, ela se divide em algumas curvas, que nós podemos ver em cores da cervical, a torácica, coluna lombar e coluna sacral. Cada uma dessas curvas são fundamentais para que os seus eixos absorvam os impactos na postura bípede, principalmente, mas também na postura sentada. Mas enquanto estamos em pé, em movimento, essas curvas são fundamentais para distribuir o peso do corpo e a impactação do passo para que não gerem sobrecargas de uma maneira a ter fissuras, rompimentos, agressões, edemas, seja na questão estrutural óssea, seja na questão muscular, mas também na característica do disco. Então, quando os discos estão posicionados nessas curvas, seja na posição da cabeça, seja depois da alavanca do tronco, as angulações de ponto de maior na curvatura da lordose lombar, um exemplo, devendo estar posicionado a vértebra mais horizontalizada em L3, da mesma forma, quando vemos aqui em C4, entre C4 e C5, são os pontos de maior pressão. Esses discos apresentam mais resistências. Porém, quando essa curva se modifica, as pressões também vão entrando em desarmonia. A estrutura começa a sofrer, os ligamentos, como na região do ligamento da parte lombar, podendo gerar as hipertrofias de ligamento amarelo, sobrecargas articulares e outros. Mas, relembrando um pouco essa função da anatomia das 33 vértebras, os pontos mais comuns das herniações são as hérnias cervicais e as hérnias lombares, especialmente as hérnias lombares pela alavanca do corpo em cima desses discos que apresentam uma resistência firme, porém, quando em desequilíbrio, podem gerar as suas devidas fissuras. Então, quando nós pensamos nesses dois segmentos, são mais comuns por quê? Porque o tórax, nós temos as costelas, 12 costelas de cada lado, impedindo maiores movimentos. E essa restrição de movimento que as costelas geram impede a sobrecarga e tende a trazer um pouquinho mais de limitação na região da coluna, fazendo com que as hérnias torácicas sejam mais raras. Porém, ainda podendo existir dependendo das posturas mais cifóticas ou outros compromissos que podem afetar a região de fragilidade abdominal, fazendo com que a coluna dorsal possa trazer as suas sobrecargas. Quando nós falamos a respeito do disco, quando nós vemos aqui numa vista axial, a região discal, nós vamos vendo que ela se divide de núcleo pulposo e um pouquinho adentro nós vamos começar a ver o quê? O anel fibroso se formar. Esse anel fibroso é formado de colágeno. Então nós vamos ter a divisão do anel fibroso interno e externo. Esse anel fibroso é muito interessante para nós podermos entender o tamanho da resistência que existe, porque esse núcleo interno, ele é uma substância gelatinosa, 90%, pesquisas que apresentam 89% a 92% de água, de líquido, mas é uma substância um pouquinho mais gelatinosa, fazendo com que ela, através de filamentos chamados proteoglicanos, reabsorvam esses nutrientes para manter esse componente sempre bem hidratado, inflado, para fazendo com que esse colágeno interno esteja sempre apresentando uma boa resistência. Nós pensamos o seguinte: dentro do processo da formação desse colágeno, nós temos aproximadamente 90 filamentos de colágeno que vai formar todo esse processo do anel fibroso. Então imaginemos uma cebola com 90 camadas, ou um colágeno parecido com a pele 90 vezes, mas não são peles uma sobre a outra. Elas são anguladas de 30 a 40 graus para permitirem maior resistência de impactação, seja com carga, seja no movimento ou mesmo na corrida. Ou seja, muitas vezes, quando nós estamos com alguma carga e somos exigidos a fazer algum pique, o disco precisa resistir, ou as alavancas que realizamos com rotações ou com flexões. Quando existe uma alteração desse mecanismo, da lombar ou da região cervical, também torácica, que mude o centro gravitacional, que o peso caia nesse anel fibroso de maneira inadequada, pequenas fissuras se formam, dores, inflamações, mas não quer dizer que já haja uma hérnia. Às vezes o disco causa uma pressão maior, essa pressão abaula essas fibras do colágeno, desse anel fibroso, geram pequenas fissuras internas, gerando dor, sobrecarga, inflamações, pequenos travamentos. Mas, quando realizamos muitas vezes o movimento rotacional com uma carga e uma flexão, que a fibra que estaria numa angulação fica paralela
e a tensão aumenta, o estiramento, a pressão do núcleo pode fazer com que esse disco rompa. Aí nós estamos falando de uma hérnia de disco. As causas mais comuns são justamente as rupturas ocasionadas por disfunções posturais, mecanismos traumáticos não tratados, cargas inadequadas que modificam esse dinamismo, fazendo com que a coluna sobrecarregue os seus discos e o rompa, formando sintomas muito comuns como o travamento lombar, o travamento cervical e as suas irradiações, a depender de qual nível foi afetado e qual é o volume dessa hérnia comprimindo esse trajeto nervoso. Esse assunto te interessa? Então nós vamos aprofundar cada vez mais o conhecimento a respeito da coluna vertebral, as formações da hérnia de disco, mas também os seus devidos tratamentos. Curtiu? Segue, curte, compartilha com o seu profissional, compartilha com o seu amigo ou aquele que está sofrendo de hérnia de disco. Uma alegria estarmos aqui falando sobre hérnia de disco e coluna vertebral.